O que é ansiedade social? Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Eu sou psicóloga, trabalho há mais de 15 anos ajudando pessoas a reduzirem sintomas de ansiedade e pânico. No vídeo de hoje a gente vai falar o que é ansiedade social. A ansiedade social é considerado um dos transtornos mais prevalentes na população em geral. O termo ansiedade social ou transtorno de ansiedade social, ele é usado para quê? Para uma ansiedade intensa, desproporcional às situações de exposição, às situações sociais, de desempenho, né? Que levam a um sofrimento muito grande quando a pessoa está ali, né, na situação. E isso faz com que ela perca oportunidades por conta dela começar a evitar situações sociais. Então, que ela tem que se expor, que ela tem que falar. Então, o medo social, na maioria das vezes, está associado a situações de desempenho, de como falar em público, interações sociais, ir a festas, uma entrevista de emprego. O contato com situações sociais que são temidas ativa as crenças de ser socialmente inadequado ou se achar estranho. Muitas pessoas que têm ansiedade social, elas falam, ai, mas eu achei que eu era tímida assim. Será que é tímida? Ou realmente é uma ansiedade social? Porque na ansiedade social a pessoa tem muito medo do outro. O que o outro vai pensar de mim? O estímulo disparador está relacionado ao quê? O mundo externo, ele é sempre percebido como ameaçador, né? E isso faz com que a pessoa comece a ficar olhando para as supostas ameaças, ou seja, o jeito que a pessoa ficou, a pessoa começa a ficar hipervigilante, prestando atenção em tudo, a crença de que tem um padrão e eu não consigo, um padrão específico de se comportar nas atividades sociais do dia a dia, como se existisse um padrão específico em relação a esse comportamento social, mas que esse comportamento que eu tenho é inadequado e que eu não consigo atingir esse padrão. E por isso que a pessoa fica tão ansiosa quando ela se expõe a algumas situações para falar com as pessoas. Então, expectativas que as avaliações vão ser negativas por parte da outra pessoa, né? Trazendo o quê? Consequências negativas, prolongando o sofrimento e achando que vem a catastrofização. Nossa, se eu não conseguir interagir, vai ser irreversível o impacto disso. Então, é perceber que a catastrofização, a situação, acaba valorizando o lado negativo, colocando o outro num pedestal, ou seja, o outro sempre é um julgador, mas eu dou mais atenção e voz àquela pessoa que está me julgando, ou seja, porque eu me vejo inadequado. Então, eu acabo minimizando a mim mesma e maximizando e valorizando o outro. Então, é importante a gente perceber que a pessoa, quando tem ansiedade social, ela acaba tendo muito medo porque o outro passa a ser um juiz. Então ela tem medo que o outro ache ela estranha, ela fica com medo que o outro vai estar de alguma forma olhando para ela e achando estranho o comportamento inadequado. Por isso que ela se sente tão insegura nas relações sociais. O comportamento acaba sendo o quê quando você está inseguro? Esquiva, evitação. Então a pessoa geralmente ela evita situações ou ela suporta com um sofrimento muito intenso. Porque é difícil para ela estar naquela exposição. Por quê? Porque a questão do pensamento ele é muito forte. A pessoa acredita realmente que o outro está avaliando, que o outro está julgando. Então, é o posicionamento que a pessoa tem. E nesses casos da ansiedade social, a pessoa ela acaba tendo uma insegurança muito grande, né? Ela não confia nela mesma, na opinião dela, só que ela vai perdendo a habilidade de se relacionar com as pessoas por conta da evitação. Por isso que se você sofre muito nas exposições, quando você tem que se relacionar com as pessoas, observe, talvez você precise de tratamento especializado para aprender a desenvolver habilidades sociais no dia a dia, né? Porque a pessoa, quando tá com uma ansiedade social, o que que acontece? Ela começa a buscar comportamentos de segurança, ela começa a fazer evitações, ela começa a ter um repertório pobre de habilidade social, porque ela vai perdendo o jeito de se relacionar com as pessoas, por quê? Porque ela acaba evitando essas situações. Né? Então, a ansiedade social é um transtorno que pode prejudicar muito a pessoa, a qualidade de vida, por conta do medo desproporcional com relação ao medo do julgamento do outro. E a pessoa acha, ah, mas é meu jeitinho, eu sou mais quieta. Só que cuidado, porque às vezes não é um jeitinho, porque tá te paralisando, tá te limitando, tá travando a sua vida, tanto pessoal, porque pode atrapalhar a vida pessoal, e pode atrapalhar também a nossa vida
com relação ao trabalho. Por quê? Porque eu acabo perdendo oportunidades porque eu fico com medo de me posicionar, de falar. Então é importante refletir se você tem muita dificuldade em falar com a outra pessoa, em se aproximar de outra pessoa, porque mas você fica ensaiando as falas na sua cabeça, isso é muito típico de quem tem ansiedade social. A pessoa ela treina primeiro aqui na mente antes dela falar. Então ela fica às vezes treinando o que ela vai falar, na hora ela nem fala e perdeu a oportunidade e passou. E ela ficou com medo de falar, de se posicionar. Então eu acredito que é muito importante a gente aprender a lidar com esses sintomas de ansiedade, porque quanto mais a gente evita, pior fica, porque eu tô treinando a minha mente que não é bom eu ficar conversando com estranhos, que é desconfortável mesmo, e quanto mais eu evito, na hora a ansiedade reduz, mas depois ela aumenta porque eu treinei a minha mente que eu preciso evitar as situações. Então, uma sugestão é o quê? Comece a avaliar como que você vê o outro, se você acaba não saindo, não se expondo, porque você tem muito medo de ser inadequado, de que o outro vai te julgar, comece a olhar você, trabalhe em você o autoconhecimento que vai te ajudar muito a reduzir esses sintomas de ansiedade. E se você quiser treinar como reduzir a ansiedade de forma natural, vem treinar comigo, eu te convido para participar do meu treinamento Ansiedade Zero, o link está aqui no vídeo, tá bom?